Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Eu sou a Gisele Maués. Na aula de hoje eu vou te mostrar como fazer a modelagem e a montagem desse modelo de manga. Antes, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita ou inscrito e não esquece de ativar o sininho. Vamos aprender o molde da manga? Vem comigo! Eu vou usar minha base de manga comum e já vou determinar o comprimento que eu vou querer essa manga, tá bom? Vou medir e vou dobrar ao meio, marcando aí no centro, dividindo nessa linha ao meio, tá? E agora eu vou dobrar novamente só a parte de cima. Então, fiz esses dois pontos. Vou medir quanto deu esses intervalos. E nesse primeiro momento, nessa primeira marcação, eu vou acrescentar mais 2 centímetros. Então, aí eu tô marcando 6, porque esse pedacinho que eu achei foi de 4. Agora, na segunda marcação, eu vou marcar 4, ok? Então, agora fiz aqui os pontos e eu vou ligar esses pontos, traçando as curvas, tá? Dividindo a manga em 2 curvas. Então, vou fazer como se fosse um sorriso na manga, tá? Você pode fazer isso à mão livre, mas com a régua fica um pouco mais fácil, tá? E deixa o traço mais certo. Mas não tem problema nenhum fazer com a mão, ok? Então, já dividi a minha manga. O próximo passo agora aqui é preparar o papel que vai receber essa manga pra gente fazer a montagem. Então, traço aqui essas linhas, que vão ser as linhas de construção. Nesse ponto, eu vou marcar 3,5 para um lado, 3,5 para o outro. É muito importante você enumerar essas partes, porque quando vai cortar, pode ocorrer de misturar, de perder, para não colar errado, tá? Agora, eu vou dividir, né? Vou abrir esse molde, separar as partes para começar a montagem. Então, essas duas primeiras peças, que são o topo da manga, elas vão ficar bem encostadinhas naqueles pontos lá que eu marquei, de 3,5 para cada lado, tá? Eu vou trabalhar primeiro um lado, eu vou começar colando com a fita, tá? Porque pode ser que precise mover. E a partir dessa peça, eu vou marcar 8 centímetros. E aí sim eu posiciono a outra peça. E é importante sempre eu olhar ali na lateral para que eu tenha uma continuidade com a peça de cima, tá? Novamente, a partir da base da segunda peça, eu marco de novo 8 centímetros. E aí, nessa última parte, eu vou esquadrar esse ponto de 8 centímetros, tá? Tenho que fazer essa linha, porque essa peça, as pontas, elas têm que encostar na linha, desse jeito que você tá vendo, ok? E tem que se preocupar com essa continuidade aí da lateral para poder dar certo, beleza? Então, um lado tá tudo pronto. Agora, eu vou copiar essas medidas e vou replicar a posição pro outro lado, tá? Desse jeito fica mais fácil. Eu consigo deixar os dois lados iguais, ok? Então, faça um pontinho ali na marcação, coloque com a fita. E aí vai deixando tudo de forma bem sincronizado, digamos assim. Aqui embaixo já tá ok, só vou medir ali a abertura, que precisa ser igual. E deixando tudo na posição, essa parte já tá ok, tá? Só relembrando aqui, ó, esses intervalos é 3,5 de um lado pro outro, tá? O primeiro momento ali, e os intervalos é de 8 centímetros. Feito essa posição, né, deixado o molde todo na posição, agora sim eu vou colar todas as peças. É importante você deixar essas peças bem coladas, tá? Pra gente poder fazer a dobra e não ter nenhum risco de descolar. Então, fita não, é preciso colar mesmo com a cola. Agora sim, ó, eu vou tirar esse bico aí que eu tenho na boca da manga, suavizar essa entrada para poder ficar bem certinho. Já vou cortando aqui. E agora eu já vou cortar aqui de forma assim bem larga, né, digamos assim, o molde, para poder trabalhar a montagem. Agora a gente vai fazer a dobra para poder encontrar o desenho desse molde. Então, o que eu vou ter que me importar aqui nesse momento? De deixar a lateral certa,
tá? Não se preocupe com o meio, se preocupe com essas pontas aí, ó. Elas têm que encontrar, é como se a gente estivesse montando de novo o molde, ok? Não se preocupe com o meio do molde, se preocupe apenas com a lateral. Faça por partes, do jeito que eu tô mostrando, ó. Já apareceu um desenho. Agora a gente vai para a parte do meio, né? Para finalizar. Vou olhar apenas para a lateral, ok? E aí eu venho e corto com o molde dobrado. Desse jeito. E aí vai aparecer os bicos, tá? Que é o que a dobra tá pedindo de tecido para poder dar tudo certo no final. Agora eu vou finalizar aqui fazendo a dobra do centro, desse jeito, e aí sim eu vou cortar. E aqui eu tenho a minha modelagem da manga, olha só. Ficou desse jeito aqui. Agora eu vou fazer a modelagem do meu revel, tá? Esse acabamento da manga pode ser revel e pode ser viés, ok? Então você pode usar esses dois tipos de acabamento ou então fazer a manga dupla, né? A manga forrada. Não esqueça de identificar o que é frente e o que é costas. Algo muito importante sobre o tecido é que eu preciso ter ele dobrado no viés, tá? Então esse pedaço aí, ele é um quadrado, eu dobrei e achei esse ângulo aí de 45 graus. Marquei com giz, agora eu vou traçar essa linha, que vai ser a minha referência. É como se eu estivesse marcando a linha do fio reto, tá? Mas eu tô marcando apenas aí o sentido certo do viés. Eu preciso cortar no viés 100%, ok? Para poder dar certo essa montagem da manga. Então, essa linha do centro do molde é o meu fio, mas ele tem que estar alinhado com esse sentido do viés, beleza? Então, faça esse risco para você colocar o molde certo. Vou posicionar aqui também o meu revel e vou cortar essa modelagem toda, deixando 1 centímetro de margem de costura. A dica importante aqui na hora de cortar essa manga é você seguir certinho todas as pontas e as entradas que o desenho do molde está pedindo, tá? E também já, se possível, cortar as duas mangas juntas. Então, você vai pegar o tecido, vai colocar um sobre o outro, colocar bem certinho, alinhar a linha ali do sentido do viés e cortar junto. Agora aí eu tô fazendo a marcação, ó, com o giz de alfaiate. Você pode também fazer piques, tá? Para poder fazer a montagem. Agora eu vou colocar aí, ó, marcação com marcação ou pique com pique, né? Para montar a manga. É como se a gente estivesse voltando ao tamanho original do molde, ok? Coloque aí todos os alfinetes, trabalhe com alfinete. Agora eu vou montar aí o centro, desse jeito, ó. Você pode colocar piques, tá? Para marcar o meio. E se quiser, pode passar um alinhavo aí antes de ir para a máquina de costura. Eu já vou costurar direto com o alfinete mesmo. Mas se você ficar insegura, pode passar um alinhavo, não tem problema nenhum, ok? Passo aí toda a costura para segurar, pode ser no ponto largo mesmo. Vou ajustar a costura todinha e a manga já tá montada. Agora eu vou colocar o meu revel, ó, marco o meio. Tudo que tá com o giz aí marcado, você pode colocar piques, tá? Eu só coloquei para você entender, para poder ficar didática a aula. Agora eu vou alinhavar ou então já costurar direto, tá bom? Esse revel aí na manga. Passo uma costura simples, comum, de um pé de máquina. Se você tiver overlock, já vai passar um overlock ali na outra borda, ou então passar um zigue-zague. Aqui eu vou dar uns piques em toda essa extensão aqui da manga, da boca da manga, para quando eu virar esse revel, eu ficar com um desenho perfeito dessa curva aí. Agora eu vou passar no ferro, abrir a costura e passar uma costura de pés-ponto, segurando a margem da costura pro lado do revel. É o que eu tô fazendo agora aí, tá? Esse acabamento, ele é fundamental e faz toda a diferença. Já passei a costura aqui, ó. Agora eu vou passar no ferro e vejam agora o resultado dessa manga no manequim.
Eu gostei bastante, tá? Esse tecido aqui, ele é um tecido sintético, tá? Ele é um crepe, mas você pode fazer com qualquer outro tecido. A minha dica é sempre usar tecidos sintéticos. De algodão eles vão amarrotar muito, tá? Então vocês podem usar musseline, crepe, pode usar seda, cetim, todos os tipos de cetim, todos os tipos de crepe. Esse modelo de manga aí deixa qualquer blusa muito sofisticada, e o que vai também fazer toda a diferença é o tecido, ok? Então é isso, muito obrigada meninas por terem ficado comigo até aqui, e quem ainda não tem a apostila, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para adquirir a sua, porque tudo que eu ensino aqui no canal parte da base, assim como essa manga partiu do molde base de manga comum. Um beijo e até a próxima aula!